Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, é absolutamente fascinante: o princípio bíblico das primícias. E já vou avisando, isso aqui não é só uma tradição antiga, esquecida lá no passado, não. É uma revelação espiritual riquíssima que literalmente muda a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia. Vamos entender juntos como o ato de entregar a primeira e a melhor parte de algo afeta absolutamente todo o resto da nossa vida. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro para essa explicação é o seguinte: passaremos por o significado das primícias, depois vamos ver os exemplos bíblicos, a santificação do restante, o princípio no tempo, a raiz e os ramos, e para fechar com chave de ouro, Cristo como a primícia perfeita. Começando então pela parte 1, o significado das primícias. Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para as raízes no hebraico bíblico, onde tem duas palavras fundamentais que explicam muito bem essa ideia. A primeira é reshif, e o curioso aqui é que não significa apenas o primeiro numa fila cronológica, sabe? Significa o melhor, a parte principal. Digamos que o VIP da história. A segunda palavra é bikur, que se refere aos primeiros frutos literais de uma colheita, aqueles que amadurecem antes. Juntando essas duas coisas, fica claro que primícia não é só dar qualquer coisa no automático. É, na verdade, separar de forma intencional aquilo que há de mais excelente. Isso nos leva à parte 2, os exemplos bíblicos desse princípio na prática. A narrativa bíblica, pessoal, está cheia de precedentes históricos onde entregar o primeiro mudou o rumo de tudo. Pensa no rebanho de Abel. Ele ofereceu os primogênitos e foi aceito justamente porque colocou o Criador em primeiro lugar no coração dele. Ou então vamos pular lá para a conquista da Terra Prometida. Jericó foi literalmente a primeiríssima cidade conquistada, então as riquezas de lá eram as primícias de toda a nova terra. É até trágico lembrar que Acã perdeu a vida exatamente porque ele cobiçou e pegou para ele o que era essa primícia sagrada. E claro, no Egito, os primogênitos só foram poupados da destruição graças ao sangue do cordeiro. O primeiro sempre teve um peso gigante na história. Ponto número 3. A santificação do restante. O que de fato acontece com o que sobra? E onde isso se aplica hoje? A resposta é em praticamente tudo. Como as nossas fontes detalham, a aplicação é incrivelmente vasta. Isso engloba a sua própria pessoa, a sua renda financeira, os seus bens materiais, mas vai muito além. Envolve os nossos filhos, os empregos, as empresas, a gestão do nosso tempo e até mesmo as palavras que a gente profere. A grande sacada aqui é que essa prática não ficou presa lá na agricultura antiga. Ela toca literalmente cada faceta do esforço humano moderno. É sobre ter uma dedicação integral. E olha que incrível a matemática por trás da primícia financeira. Diferente do dízimo convencional, que a gente sabe que é de 10%, a primícia tem um valor exato e bem específico de 3,33%. Mas o que esse número todo quebrado significa na prática? É o seguinte: ele equivale cirurgicamente a um dia inteiro de trabalho em um mês de 30 dias. Ou seja, é a consagração literal do seu primeiríssimo dia de suor, antes mesmo de usar o saldo restante para pagar contas ou qualquer outra coisa. É uma precisão surpreendente, não é? Mas como a gente falou, não para no financeiro. Esse princípio desce até o nível biológico, chegando na nossa linhagem familiar. O subitem vital aqui é a redenção do primogênito. Entregar a primícia da linhagem para Deus é tipo um ato profético, sabe? É dedicar e buscar ativamente a proteção sobre todos os descendentes que ainda vão nascer depois. Funciona quase como um DNA espiritual, estabelecendo uma fundação forte que vai moldando as próximas gerações. O que nos traz a parte 4, o princípio no tempo. Algo que todo mundo tem igual, mas a gente vira e mexe e acaba negligenciando. Tem um conceito histórico antigo super interessante chamado Rosh Chodesh. Essa é a expressão hebraica para o início do mês ou o festival da lua nova. Basicamente é um tempo já designado e específico para a gente celebrar e buscar ativamente a direção divina para o mês inteirinho que está começando. Trata-se de ofertar aquelas primeiras horinhas para alinhar a rota dos próximos 30 dias. A organização do tempo baseada nesse princípio é uma coisa impressionante. A gente está falando de honrar os primeiros momentos de ciclos que não param. A primícia do dia, que no padrão bíblico acontece logo na viração do pôr do sol, a primícia da semana, que é o início do Shabat, as das estações, as do início dos anos, até chegar nos ciclos longos, como o ano sabático agrícola, conhecido como Shemitah. Ao estruturar a adoração nesses inícios, a promessa é que todo o período depois receba a direção certa. É como se fosse uma visão fractal do tempo. E toda essa engrenagem nos leva ao ponto 5, a raiz e os ramos.
A lógica oculta por trás de tudo isso está explicada de forma brilhante lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 16. Diz assim: "E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão." Essa é a verdadeira regra de ouro do negócio. A santidade daquela oferta inicial de 3% ou daquele primeiro dia da semana que a gente entrega não fica presa neles. A primícia atua como uma raiz forte que absorve e transfere a santificação para toda a árvore. O que se entrega primeiro, abençoa e consagra tudo aquilo que fica com a gente. O que finalmente nos traz a parte 6, o grande ápice teológico dessa nossa explicação. Cristo como a primícia perfeita. Gente, se preparem para essa declaração, porque aqui é o clímax absoluto de tudo. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: "Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem." Pensem no peso estrutural dessa frase. Jesus Cristo é o cumprimento supremo, a própria materialização de tudo isso que a gente conversou hoje. Ao ser ressuscitado primeiro, assumindo esse papel de raiz santa aceita pelo Criador, ele garante automaticamente a ressurreição, a vida e a santificação de todos os crentes que vêm depois dele, ou seja, nós, os ramos. Todo aquele mecanismo ancestral lá das colheitas e do tempo encontrou a sua vitória definitiva e eterna nele. E para a gente fechar e levar isso para o coração, se a premissa perfeita que é Cristo já santificou a raiz lá atrás e garantiu o resultado definitivo, como essa realidade tão grandiosa transforma as nossas prioridades hoje? Como a gente vai gastar o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa dedicação no dia a dia a partir de agora? Se a base já é totalmente santa, o que os ramos vão produzir daqui para frente? Fica aí o convite para uma reflexão bem profunda sobre tudo isso. Foi um prazer enorme compartilhar esse aprendizado com todos vocês. Muito obrigado por acompanharem nossa explicação e até a próxima.